Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 17, a última parte deste versículo, que é o tema deste conclave de caráter espiritual, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. Outras traduções diz da fé. O justo viverá pela fé. Quantos pode dizer comigo? O justo viverá pela fé. Ficou bom para o ensaio. Agora vamos dizer valendo. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar por bondade, que tem a plena liberdade de glorificar e exaltar aquele que vive e que reina para todo sempre. Meus queridos e amados irmãos, o texto que fizemos a leitura neste momento está inserido em uma das 13 cartas que foram escritas a punho pelo apóstolo Paulo. Nós observamos que esta carta que Paulo escreve aos Romanos trata-se da carta mais teológica do apóstolo Paulo. E nesta carta, o apóstolo Paulo, ele trata acerca de 3 propósitos. Há pelo menos 3 propósitos nesta carta que o apóstolo Paulo escreveu para a comunidade cristã que estava em Roma. O primeiro propósito é um propósito missionário, pois Paulo ainda não havia visitado Roma, mas já queria lançar ali um desafio, um propósito missionário, pois o apóstolo Paulo era alguém que vivia na íntegra a obra de missões. Dá para nós observarmos o tanto que estava impregnado na alma de Paulo a obra missionária, pelas viagens missionárias que o apóstolo Paulo empreendeu, e também por ele não desistir diante de tamanhas afrontas, de tamanha adversidade, de tamanha perseguição que o apóstolo Paulo passou para cumprir o seu ministério. O segundo propósito nesta carta é um propósito pastoral, porque Paulo exorta, Paulo alegra, Paulo adverte esta igreja para que viva em comunhão uns com os outros e assim com Cristo. O terceiro propósito é doutrinário, pois Paulo nesta carta ele traz profundos ensinos das doutrinas que tangem a fé cristã. E dentro deste assunto, o apóstolo Paulo, ele trata acerca da condenação, ele trata acerca da justificação, ele trata acerca da salvação, ele trata acerca da glorificação. Nós vamos observar que esta igreja que estava em Roma era uma igreja composta por 2 classes de pessoas: os judeus que haviam aceitado a Cristo e os gentios que também haviam aceitado o senhorio do Senhor. Porém, nós vamos observar que esta igreja estava passando por algumas dificuldades,
estava passando por alguns problemas, porque para os judeus era necessário, para os gentios ser salvos, eles ter observância da lei, inclusive a circuncisão deveria ser cumprida à risca pelos gentios. Já os gentios julgavam não ser necessário. Diante desta falta de conexão, estes crentes viviam uma dificuldade entre eles. Daí então, Paulo, no capítulo 1 e versículo de número 17, aplica esta palavra: mas o justo viverá pela fé. Há pelo menos três referências bíblicas aplicadas nessa mesma palavra, porque quando nós vamos observar o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, nós vamos observar que no capítulo de número 3 e versículo de número 11, o apóstolo Paulo também vai aplicar esta palavra: mas o justo viverá pela fé. O escritor anônimo aos Hebreus, também no capítulo de número 10, versículo de número 38, também aplicou esta mesma palavra: mas o justo viverá pela fé. Porém, nós vamos observar que esta palavra, ela tem raiz no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2 e versículo de número 4. E é necessário observarmos que em nenhum dos contextos que esta palavra foi aplicada, nem Israel e nem a igreja estava vivendo um mar de rosas. Pois quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja aos romanos e também aos gálatas, e o escritor anônimo aos hebreus, e ele escreve para judeus que havia aceitado a Cristo, nós vamos observar que os crentes estavam passando por algum desgaste, por alguma crise, por algum problema, por alguma dificuldade. Não obstante, quando o profeta Abacuque, ele escreve no capítulo de número 2 e versículo de número 4, acerca do justo viverá pela fé, foi Deus que falou para o profeta Abacuque, porque o profeta Abacuque estava orando, perguntando por que Deus não ouvia a sua oração e não respondia. Porque o contexto de Israel naquela época era um contexto de apostasia. Israel havia se distanciado de Deus, andado diante de outros deuses. Israel estava vivendo um período de desobediência. Quando Abacuque faz esta oração, Abacuque estava dizendo para Deus tomar providências. Não obstante, observamos que quando Deus disse que iria entrar com providência e estava levantando a potente Babilônia como ferramenta de açoite e de juízo para com Israel, Abacuque ficou apavorado, porque o histórico da Babilônia, aonde passava, deixava destruição. Quando Abacuque viu isto, Abacuque disse: agora acabou tudo, não vai escapar ninguém vai se salvar desta. Daí então houve a necessidade de Deus falar com o profeta Abacuque e dizer para Abacuque que nem todos iriam ser exterminados, que nem todos se perderiam,
e haveria uma classe que permaneceria viva, iria sobreviver. E ele foi dizer para Abacuque que esta classe é uma classe de justo, aleluia, e este justo, a ferramenta dele sobreviver é a fé. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Nós percebemos que é o contexto que esta palavra, o justo viverá pela fé, todos os contextos que ela foi aplicada, estava acontecendo alguma pressão, estava acontecendo alguma crise, estava tendo algum problema, algum desequilíbrio, ou espiritual, ou moral, ou político. Houve a necessidade desta palavra ser aplicada, porque esta palavra, ela não foi aplicada quando Israel atravessou o Mar Vermelho e Miriam pegou o tamborim para cantar. Esta palavra também não foi aplicada quando Débora venceu os cananeus e cantou. Esta palavra não foi aplicada quando Davi, na sua segunda tentativa de levar a arca, ele tendo sucesso dançando e se alegrando. Esta palavra também não foi aplicada dentro de um contexto de alegria, não foi aplicada dentro de um contexto de gozo. Esta palavra, ela foi aplicada dentro de um contexto de crise, dentro de um contexto de problemas. E dentro desta palavra nós podemos perceber que em todos os tempos que houve crise, o povo que venceu foi um povo justo, que tinha na sua alma impregnada uma fé. Só que é necessário dizer que a fé que tanto Deus fala no capítulo 2 de Abacuque, versículo 4, como também Paulo no capítulo de número 1 e versículo 17 aos Romanos, e nem Gálatas 3:11, e nem Hebreus no capítulo 10 versículo 38. Essa não é a fé natural, porque quando nós falamos de fé, nós sabemos que todos têm fé, mas é necessário dizer que existe 3 tipos de fé, ou melhor, existe 4 tipos de fé. Existe a fé natural, que é a fé que todo mundo tem, esta fé palpável, essa fé visível, esta fé que a pessoa acredita quando está vendo diante dos seus olhos. Essa é uma fé natural. Esta fé natural, nós vamos observar que a Bíblia vai nos mostrar um dos discípulos de Jesus, por nome de Tomé, que foi o que mais deu exemplo desta fé. Jesus havia ressuscitado, os discípulos disseram: Jesus ressuscitou. Então Tomé disse: olha, de maneira nenhuma eu não irei acreditar se eu não pegar com as minhas mãos, se eu não tocar nas chagas, se eu não ver o lugar dos cravos. Essa é uma fé natural. E esta fé natural, tudo que passa para ser sobrenatural, ela já não acredita. No entanto, o segundo tipo de fé é a fé natural, é a fé sobrenatural para receber milagre. Esta é a fé da mulher do fluxo de sangue, que ela disse: eu tenho que ultrapassar esta multidão, porque se eu tocar nele, eu vou ser curada. Esta é a fé para receber milagre. A fé para receber milagre também é a fé dos 4 homens que pegaram um paralítico e disse: se não tem lugar para passar pela porta, se não tem lugar para passar pela janela, nós vamos abrir um buraco no telhado, mas o milagre vai acontecer. Esta é a fé sobrenatural para receber milagre. Esta fé é a fé da mulher cirofinícia, que mesmo sem Jesus responder ela na primeira, na segunda e na terceira tentativa, mesmo assim ela continuou seguindo Jesus até alcançar o seu milagre.
O terceiro tipo de fé é a fé como dom, a fé para a operação de milagre. Esta é a fé de Pedro quando olhou para aquele coxo e disse: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esta é a fé que Paulo também tinha, aleluia. É a fé que Filipe tinha, a fé como dom para a operação de milagre. Só que esta fé, aleluia, que nós estamos falando aqui nesta noite, é uma fé diferente. Que fé é esta, pastor? É a fé salvadora, é a fé salvífica. Louvado seja o nome do eterno Deus. Sabe que fé é esta? É a fé da samaritana. Louvado seja o nome do eterno Deus, que aceitou o senhorio de Cristo. Sabe que fé é esta? É a fé, aleluia, de Levi, que quando Jesus disse para ele: vem e segue-me, ele largou tudo para seguir Jesus. A fé salvadora, esta fé salvadora, nós já podemos observar que ela está presente aqui na vida de crente. Por quê? Porque tem pessoas aqui que não nasceu em berço evangélico, e com a pregação do evangelho ele disse: eu acredito e vou tomar uma decisão na minha vida, vou aceitar a Jesus como meu Salvador. Sabe que fé é esta? É a fé que faz o homem, mesmo no mundo como nós vivemos, um mundo pecaminoso, ele ser alguém diferente. Esta é a fé, aleluia, que faz o jovem crente não andar no mesmo caminho que o jovem não crente. Sabe que fé é esta? É a fé, aleluia, que faz o homem que um dia era beberrão, hoje de rejeitar a bebida, a prostituição, simplesmente para andar com Jesus Cristo de Nazaré. Neste mundo corrompido, sabe quem é que está vencendo? O justo, porque o justo está vivendo pela sua fé. Oh, aleluia! Diante do contexto que nós estamos vivendo, de apostasia, dentro de um contexto que nós estamos vivendo hoje, de muitas pessoas esfriando espiritual, diante do contexto que nós estamos vivendo hoje, a qual as depravações têm aumentado, diante do contexto que estamos vivendo hoje, o qual o homem ficou depravado por total, a qual as músicas que se tocam hoje são músicas obscenas, são músicas horríveis, mas ainda tem neste mundo alguém que não está indo no mesmo ritmo que este mundo pecaminoso está indo. Existe ainda nesta terra, nesta cidade, um grupo de pessoas que está dizendo: eu não vou me corromper, porque a minha fé me diz que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Irmão, no mundo que nós estamos vivendo, só dá para vencer se tiver fé, aleluia, e a fé salvadora em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do eterno Deus. Tem pessoas aqui que estão dizendo: eu só estou vivo por causa da minha fé, e é verdade mesmo. Por causa desta fé existe uma igreja viva, existe uma igreja pungente, que numa praça como esta veio para adorar o céu aberto, para declarar que ainda acredita em Jesus, que ainda acredita na promessa de Jesus, que ainda acredita no projeto de Jesus, que ainda acredita que a qualquer momento o que Jesus falou em João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3 vai se cumprir, quando ele disse: não se turbe o vosso coração. Olha onde está a fé desse crente, aleluia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na
meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. Portanto irei para o Pai, e prepararei-vos lugar, e quando eu preparar, voltarei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é uma das promessas que está alicerçada a fé do justo que está vivendo nesta terra. É fato que estamos vivendo em um período de pandemia, mas existe uma igreja que acredita e vê em tudo que está acontecendo o cumprimento das profecias. Sim, o crente que tem fé, o crente que tem fé, ele olha para tudo que está acontecendo e ele diz: o meu Jesus está voltando. Quem não tem fé está dizendo: o que será da minha vida agora? Quem não tem fé está dizendo: todo mundo vai se acabar. Quem não tem fé está pelos cantos com medo, mas quem tem fé está dizendo: Jesus Cristo está voltando, e esta pandemia é um dos sinais que o arrebatamento vai acontecer. E por isso o mundo está numa pandemia, mas eu estou vivendo pela fé. É pela minha fé que eu estou vivendo, é pela minha fé que eu estou caminhando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Diante do contexto que nós estamos vivendo, quem não tem essa fé está passando apertado. Quem não tem essa fé genuína em Cristo está trancado dentro de casa com depressão, porque ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele liga a televisão, notícia, ele liga o card, notícia, pandemia para tudo e quanto é lado, foi tantos que morreu, foi tantos que morreu, foi tantos que morreu. Aí alguém estava dizendo assim: eita, agora tem um bocado de crente morrendo, tem um bocado de crente morrendo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. É fato que tem crente morrendo, que já morreu por via desta pandemia, mas eu quero dizer uma coisa para você: o crente que vive pela fé, ele sabe que não morreu ninguém que Deus não permitisse que morresse. Agora, esses dias eu pregando na cidade de Godofredo Viana, uma mulher com 80 anos que foi entubada, ela tinha apenas 20% do seu rim funcionando, estava na igreja dando testemunho do que Jesus fez na vida dela. Irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para você: o crente que não tem essa fé em Jesus Cristo, ou melhor, a pessoa que não tem essa fé em Jesus Cristo, porque infelizmente tem crente que está sem fé, infelizmente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tiver fé, você vai entender que as promessas de Jesus estão de pé, e que essa pandemia não pode parar as promessas de Jesus. Amando que ovaceia, aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus. Aí estão dizendo assim: não, porque teve crente que morreu. Olha, irmão, quem morreu com o nome escrito no livro da vida, eita maravilha, eita que bênção. Um dia desse eu olhei, porque uma pessoa famosa, crente, tinha falecido por via da pandemia, e as pessoas que não têm fé começaram a criticar a igreja, a criticar. Irmão, nenhum de nós aqui já temos a imortalidade, não. Nós estamos nessa matéria, irmão, para morar no céu. Se não for logo arrebatado, vai ter que morrer, para quando a trombeta tocar, ressuscitar. Sim, ressuscitar.
Tem uns crentes com fé na igreja. Tem uns crentes que estão vivendo pela fé na igreja. Aleluia. Não perca a tua esperança. Você aceitou Jesus, foi para morar no céu. Nós aceitamos a Jesus, foi para morar no céu. E se a nossa fé, ela não acredita que mesmo que a gente morra, a gente não tem como ir para o céu, tá bom de não aceitar Jesus novamente. Observe que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13. Irmão, não quero que vós sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não percam a esperança, porque se nós cremos que Jesus, aleluia, ressuscitou, da mesma forma Deus tornará a trazer consigo aqueles que dormem no Senhor. Ele não saiu do controle de Deus, não. Diga para esse irmão que está do teu lado aí, diga para ele, não saiu do controle de Deus. Se tu tem fé, aleluia, que tu está salvo na pessoa bendita de Jesus, então levanta a tua cabeça e marcha nesta terra. Glória a Deus, aleluia, Aleluia. aleluia, Jesus. O negócio está tão sério que tem até alguns que não querem, está difícil até para vir para a igreja. Aí na hora de vir para a igreja, aí ele tem medo. Aí de vir para a igreja diz, eu não vou não, porque eu vou pegar a pandemia. Mas na hora dele ir para a caixa, ele não tem medo de pegar a pandemia lá na Caixa Econômica. Nos comícios, ninguém tinha medo de pegar, deixava de ir para a igreja para seguir as carreatas, mas não tinha medo. Mas crente que tem fé está aqui hoje, mostrando que está vivendo pela fé. Deixa eu ver onde é que estão os crentes que estão vivendo pela fé. Irmão, os crentes que estão vivendo pela fé estão dando notícia ruim e ele está falando em línguas estranhas. Aleluia, os crentes que estão vivendo pela fé, aleluia, o pessoal está botando pavor em todo mundo, ele dando glória a Deus. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para aquele que está apavorado, está distanciado ou ainda não aceitou Jesus. Tu quer viver melhores coisas na tua vida nesse período? Aceita Jesus, que Ele quer, aleluia, te dar uma fé sobrenatural nesta noite, para tu marchar nesta terra e dar glória a Ele. O justo, viverá pela fé, em qualquer período. Em qualquer período. O escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele começa a falar e ele vai falando acerca de heróis da fé, e ele vai mostrando, e nós vamos ver só pessoas crentes. Ele vai falar de Enoque, aleluia, que pela fé foi transladado. Ele vai começar a dar exemplo, aleluia, de Abel. Ele vai começar a falar de Abraão, que atendeu o chamado, aleluia, e saiu da sua terra pela fé. Eu quero dizer para você nesta noite, você que ainda não é evangélico, você precisa ter essa fé. E você que perdeu essa fé e está distanciado, eu vou fazer um desafio para você hoje: voltar a abraçar essa fé. Porque tem gente que está vivo, mas não está vivendo. Por quê, pastor? Porque nesse período só está vivendo quem vive pela fé. É só quem está vivendo.
Louvado seja o nome do eterno Deus. É só quem está vivendo, é quem vive pela fé. Deus vai honrar a tua fé, meu irmão. Deus vai honrar a tua fé, minha irmã. Deus vai honrar a tua fé. Jesus Cristo, como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que isso quer dizer? É que Ele não mudou, Ele continua operando milagre. Louvado seja o nome do eterno Deus. E eu quero dizer nesta noite, para você que não é crente, para você que está distanciado diante do contexto que nós estamos vivendo, ou você abraça essa fé salvadora, ou você vai ficar só vivo sem viver, porque para viver tem que ter fé. Louvado seja o nome do eterno Deus, porque tem justo vivendo. Louvado seja o nome do Senhor pela fé. Eu quero dizer para você que fica de pé toda a igreja comigo aqui nesta noite, fica. Olha essa palavra: o justo viverá pela fé. Você notou que os dias que estamos vivendo são dias turbulentos? Você notou que até mesmo alguns crentes esfriaram? Você notou que até mesmo as pessoas endureceram mais o seu coração? Porque a expectativa diante de um cenário como esse era que o pregador nem ia fazer o convite, as pessoas já vinham aceitar Jesus. Mas durante esses dias, até pessoas que eram da igreja saíram. Mas eu quero dizer uma coisa: só saiu porque faltou a fé. Porque quem vive pela fé está dizendo: se eu largar essa fé eu morro. Se eu largar essa fé eu estou acabado. Se eu largar essa fé não tem para onde eu correr. Se eu largar esta fé não tem para onde eu ir. A minha fé no meu Jesus. Aleluia. A minha fé no meu Jesus. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Eu quero convidar aquele exército que fez aquela apresentação de fé aqui. Aquele exército, parece que era só jovem, não era? Eu queria convidar todos eles aqui na frente. Senhoras, eu queria chamar todos aqui na frente. Todos aqui na frente, aquele exército. Vem aqui todos na frente aqui em nome de Jesus. Que esperança a mulher sem fé tem? Me diga.